Bom dia, bem-vindo a outro vídeo. Hoje estaremos olhando Apocalipse capítulo 1, versículos 9 ao 12. Então vamos começar. No versículo 9 do capítulo 1 diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então ele se apresenta, diz: Eu, João. Este era o mesmo discípulo que havia caminhado com Jesus. Eu já fiz um vídeo sobre isso, se vocês querem olhar. Mas esse é o mesmo João que havia caminhado com Jesus, que havia visto os milagres, que pregou a palavra de Cristo depois que Cristo ressuscitou. Esse é o mesmo que está agora falando. E disse: Também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Por que ele fala isso? Porque ele está sendo perseguido, é a razão porque ele está na ilha de Patmos. E assim como ele, outros cristãos haviam sido perseguidos, incluso os outros discípulos haviam perdido as suas vidas por causa da perseguição contra cristãos. Por causa que eles pregavam a palavra, eles abriam igrejas e os romanos não gostavam. Então ele diz: companheiro na aflição, ou seja, eu entendo o que vocês estão passando, eu estou com vocês nessa aflição. E no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Ele nos fala por que ele parou em Patmos. Faz mais ou menos 2000 anos atrás, os romanos nessa ilha usavam como uma prisão. Não era uma das principais ilhas usada como prisões, mas era uma que era usada como isso naquele tempo. E ele foi posto lá porque ele nos fala por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Ele seguia pregando a palavra, ele seguia ensinando, ele seguia abrindo igrejas. Ele era um teólogo, ele era bem reconhecido naquele tempo e respeitado, por causa que agora, neste tempo, ele é o último sobrevivente que havia caminhado com Cristo. Então, João estava escrevendo mais ou menos no ano 95-96 AD, que era durante o reinado do imperador Domiciano. Esta ilha de Patmos, como eu falei, era uma ilha usada pelos romanos como uma ilha de prisões. Era uma ilha grega no mar Egeu. Ela faz parte de 12 ilhas. Em grego se chama Dodecanissos. Dodecanos significa 12 em grego e Nissos significa ilha. Ela tem uma área de 35 quilômetros quadrados, cerca de 12 quilômetros de comprimento do norte ao sul. E hoje em dia tem mais ou menos 3.000 habitantes nesta ilha. Esta ilha, naquele tempo, quando João estava lá, era uma ilha deserta, não havia vegetação, não havia nada. Mas hoje em dia há casas, há habitantes, é uma ilha turística por causa dos cristãos que querem ver. Incluso há um lugar chamado Mosteiro de São João Teólogo, que é dedicado a João, porque esteve lá. E também é um lugar onde eles dizem que é a cova onde João recebeu a revelação de Jesus, recebeu o Apocalipse. Então, esta ilha também não tem aeroporto. Para chegar lá tem que ir de navio ou helicóptero. E eu quero mostrar para vocês um mapa dessa ilha e uma foto dessa ilha. Quando eu aprender a botar fotos e tudo no vídeo enquanto eu estou falando, vai ser mais profissional. Mas por enquanto eu vou mostrar para vocês no meu computador, tá bom? Então, essa é uma foto de Patmos. Hoje em dia, muito lindo, né? Esse é um mapa da ilha. Então vamos continuar lendo. Aí João se encontrava. Versículo 10 diz assim: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então ele estava na presença de Deus. Ele foi arrebatado para a presença de Deus. Espírito aqui está com letra maiúscula, significa no Espírito Santo, ele estava na presença de Deus. Não sei se orando, não sei se lembrando Jesus, contemplando tudo o que havia passado, mas ele estava na presença do Senhor. E diz assim que ele estava no dia do Senhor. O dia do Senhor qual será? Nós acreditamos que o dia do Senhor era o sábado,
que os judeus guardavam naquele tempo. Se vocês querem olhar, Êxodo capítulo 16, versículo 29 fala sobre isso, Êxodo 20, versículo 8 e Êxodo 20, versículo 10 fala sobre o dia do Senhor, fala sobre repouso que os judeus tinham que guardar. Incluso Jesus entrou em muitos problemas porque ele fazia milagres, ele fazia maravilhas, ele curava durante o sábado e ele entrou em muito problema com os sacerdotes, porque diziam que ele não respeitava a lei de Moisés. Então, versículo 11, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que está na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Imagina João naquele momento, que depois de tanto tempo de haver pregado a palavra de Cristo, de ter visto Cristo, agora está ouvindo a voz de Deus outra vez, de Jesus outra vez. E Jesus começa a se apresentar. Eu não sou fantasma, eu não sou tua imaginação, eu sou o Alfa e o Ômega que estou falando contigo. E só quando estamos na presença do Senhor, que estamos no Espírito, conseguimos então ver essas coisas, ter essas revelações. E ele manda ele escrever num livro tudo o que ele ia ver. Então não foi só uma historinha, ele não só ouviu, ele viu todas essas coisas. E envia a estas 7 igrejas e deu o nome das 7 igrejas que ele tinha que enviar essa carta. Essas 7 igrejas eram igrejas que realmente existiam naquele tempo. Eram 7 igrejas, congregações que existiam naquele tempo. Não eram as únicas, mas eram 7 delas. Essas 7 igrejas também representam 7 características da pessoa quando estamos caminhando com Cristo, que passamos do coração nosso. E também representava 7 épocas da história da igreja, da história dos cristãos. Então era muito importante, 7 é um número completo, é um número de perfeição. Versículo 12 diz assim: e virei-me para ver que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E nós vamos parar por aí, mas ele se virou, ele ouviu, e depois ele se virou para ver. E ele viu 7 castiçais de ouro. Se você olhar em Êxodo capítulo 25, versículo 31, descreve os castiçais de ouro. Era o que se chama menora hebraica dos judeus. E eu quero outra vez mostrar uma foto para vocês no meu computador. Isso é o que João estava vendo quando ele virou por causa que estava ouvindo a voz. Quando João ouviu a voz, é isso que João viu. O castiçal de ouro que eles botavam no templo. Se tu olhar em Êxodo capítulo 25 até o versículo 31 ao versículo 40, descreve este castiçal e descreve tudo depois, se continuar lendo os capítulos, o que os judeus tinham que pôr, aonde tinham que pôr, o porquê tinham que pôr. No versículo 20 do capítulo 1 de Apocalipse, nos diz que este castiçal significava as igrejas. E é isso que João começa a ver. Ele viu as igrejas primeiro, porque nós somos representantes de Jesus. Nós, como igreja, somos representantes da glória de Deus aqui na terra. Então, meus amados, é isso por hoje. Que Deus vos abençoe. Deixa nos comentários abaixo se tem alguma pergunta, algum comentário. E nós terminaremos o capítulo 1 de Apocalipse a semana que vem. Que Deus abençoe. Vejo vocês para a próxima. Tchau, tchau.